apóstolo Pedro, amém? Capítulo de número 1, apenas o versículo de número 3, tema piedade. Segunda de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, tema piedade. A minha intenção, irmãos, é pelo menos fazer mais 2 ou 3 pregações além dessa sobre esse tema, sobre a piedade. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Intercalando, Intercalando com o livro de Jonas. Segunda de Pedro 1, 3, tema piedade. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos ao Pai em oração, em nome do Filho. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, na Tua presença, Senhor, aleluia, para a honra e glória do Teu santo nome, na fé que uma vez nos foi dada, Senhor, na fé em Cristo Jesus. Selados pelo Espírito, comprados pelo sangue de Cristo, estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, ansiando, aleluia, pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sabedores, ó Pai, e creio que hoje vamos começar uma série de mensagens, Senhor, para que fortaleça a nossa fé nessa verdade, porque somos sabedores, ó Pai, que foi nos dado poder para viver uma vida de piedade, uma vida de temor, aleluia, diante de Ti. Ó Pai querido, Pai amado, temos muita profissão de fé nos dias de hoje. Nesse país que se chama Brasil, muitas pessoas se dizem cristãs, mas quanto mais aumenta o número de profissões de fé, mais aumenta, aleluia, a distância que essas pessoas, ou que a grande maioria, tem em relação à sua vida prática, como cristãos que dizem ser. Ó Pai querido, falam com a boca, mas o coração está longe de Ti. Louvam com a boca, mas não guardam seus mandamentos, para não pecar contra o Senhor. Ó Pai, tem misericórdia dessa pequena igreja. Tem misericórdia de mim e de todos aqui. Que a Tua graça, Senhor, possa superabundar, como diz a palavra de Deus, aonde abunda o pecado em nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Pai, nos conduzir a essa verdade, que tudo já nos foi dado. Tudo. Isso é graça. Ó, graça maravilhosa de Deus. A graça soberana do Senhor. Aleluia. Que nos conduz do começo ao fim de nossas vidas. Que nos conduz em toda a caminhada cristã. Graça soberana. Graça sobre graça. Plenitude e plenitude vinda do Filho de Deus. Ó Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nome que devemos anunciar pelos 4 cantos da terra. Nome, aleluia, obra, pessoa maravilhosa do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Ó Senhor, ensina-nos, nos conduz a uma vida de piedade. Uma vida, Senhor, aleluia, que glorifique ao Senhor e única e exclusivamente a Ti. Ensina-nos, Senhor, nem que seja necessário, e eu sei que será, aleluia, nos castigar, aleluia, nos açoitar, aleluia, porque somos Teus filhos, e o Senhor, aleluia, açoita, castiga todo filho que recebe. Ó Pai, tem misericórdia, porque, aleluia, ajuda-nos, Senhor, a não temer a Tua correção, ao contrário, que ela seja para nós, aleluia, um grande alívio, aleluia, que ela seja para nós, ó Pai, a certeza, aleluia, de que somos Teus filhos, porque na Tua correção, aleluia, temos, aleluia, a plena certeza da salvação, porque o Senhor castiga a todo filho que recebe. Ó Pai, quem não está sendo castigado, corrigido, é bastardo. Por isso, Senhor,
aleluia, que o Senhor possa agir em nossas vidas como o Senhor assim quer, como o Senhor assim deseja, aleluia, que a sua vontade esteja sobre nós, sempre e sempre. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, enche-nos do teu Espírito, para que não venhamos a pecar contra ti, enche-nos do teu Espírito, porque sem ele, sem o Espírito de Cristo, nada podemos fazer. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Aleluia. Este lindo versículo, escrito de maneira inspirada pelo apóstolo Pedro, tem verdades e promessas lindas para o povo de Deus. Amém? São verdades aqui, promessas lindas. Primeiramente, o versículo garante que todo o povo de Deus está envolto no poder divino. Amém? Não é isso que diz aí, ó? Visto como pelo seu divino poder. Amém? Nos foi dado, nos tem sido dado. Amém? Ou seja, Pedro está escrevendo para quem? Para os eleitos. Amém? Logo, todo esse poder, amém, divino, amém, pelo seu divino poder, é algo que está à disposição e tem sido dado ao povo de Deus. É isso que o versículo está dizendo. Amém? E ter o poder divino sobre nós, em nós, significa ter o poder daquele que é o quê? O Todo-Poderoso. Amém? Por isso que a Bíblia fala, ele é o Todo-Poderoso. Logo, ter o poder divino sendo dado a nós continuamente é ter o poder daquele que é o Todo-Poderoso. Logo, já não há a mínima necessidade, preste atenção, vamos ler de novo o versículo. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido, amém? É contínuo, doado, é uma questão contínua, amém? Dado a nós, amém? O seu divino poder, amém, para nós. Logo, já não há a mínima necessidade, irmãos, de uma busca de poder desenfreada por parte do povo de Deus. E eu falo isso, irmãos, porque eu já congreguei em igrejas de comunidade, de linha pentecostal, em que a pessoa começava a crer em Deus, e o que mais era incentivado era a busca de poder, amém? Não era incentivado a leitura da Bíblia, não era incentivado o estudo bíblico, amém? A busca de conhecimento, porque o texto, depois a gente vai explicar mais, o versículo deixa bem claro, mas era uma busca de poder, geralmente ligado a dons, amém? Você tem que buscar dons, porque dons é poder, amém? Era isso que era incentivado dentro da igreja, busque dons, vá buscar poder. Não há necessidade de buscar, já é dado, amém? Todos nós já estamos inseridos no poder de Deus. Se você é um cristão, salvo por graça, mediante a fé, amém? Você já está inserido no poder de Deus. O poder de Deus já está sobre você, amém? Você já é, veja, o poder de Deus de transformar um miserável pecador em nova criatura. Então você já está inserido no poder de Deus. Preste bem atenção, irmãos, diferente do que as pessoas possam imaginar, bem, esse texto aqui deixa bem claro que não está falando de busca ou da busca de dons ou de dons extraordinários, amém? Que muitas pessoas associam ao poder, não que não seja, amém? Não que os dons de Deus não sejam poder, amém? Porque veja bem, Deus fala assim, ame o seu próximo, amém? Como a você mesmo. Quem é que pode amar o próximo, irmãos? Ninguém. Somos o quê? Pecadores. Mas há um dom que é maior do que todos os dons. Qual é o dom? O amor. É dom de Deus. E é através desse poder, do dom de Deus de amar, que nós podemos até amar quem? Os nossos inimigos. Então é poder, amém? Buscar o dom do amor, mais desse dom, amém? Não é? É poder, amém? Porque como nós vamos amar até os nossos inimigos? Como é que nós vamos orar? Uma pregação aí que eu fiz, como é que a gente vai orar pela conversão do Lula se nós não temos amor? Amém? Dom de Deus, amém? Fica difícil, amém? Então é poder, não estou dizendo que dom não é poder, mas o texto aqui é claro, esse poder vem pelo conhecimento completo daquele que nos chamou.
Então, quando as pessoas vão falar de dons, geralmente tem que orar muito, amém? Né? Para alcançar o dom, ou até esquisitices, né? O cara dá com a Bíblia na cabeça da pessoa para ver se ela fala em línguas, e tem loucuras aí para dar ao vento, amém? Mas em geral, buscar os dons extraordinários, que nós aqui na igreja, ou pelo menos a maioria dos irmãos crê que cessou, aí em linha pentecostal, geralmente é orar muito, é jejuar, é se santificar, amém? Para conseguir que Deus dê o dom para você, que é o poder de Deus, de falar em línguas, que eles acreditam que ainda continua. Mas o texto aqui está dizendo que esse dom, amém? Ele vem pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, não é isso? Visto como pelo seu divino poder, ou seja, esse poder, né? Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Veja só, pelo conhecimento completo ou pleno, não sei como é que está na Bíblia de vocês, amém? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, esse poder que é nos dado continuamente, ele vai crescer continuamente conforme nós vamos o quê? Conhecendo ou tendo conhecimento completo daquele que nos chamou. Amém? É isso que o texto está chamando. Ou seja, todos estão envoltos nesse poder, porque não existe cristão ou filho de Deus que não tenha o mínimo conhecimento daquele que nos chamou. Amém? Não é isso? Como alguém pode ser salvo sem ter o mínimo conhecimento daquele que nos chama? Amém? Ou seja, como alguém é salvo, irmãos? Através do Evangelho. Amém? O mínimo conhecimento. Eu sempre abro esse texto, mas é o mínimo conhecimento. Atos 16. Amém? Por isso que todo cristão está envolto nesse poder. Porque se você não tem esse mínimo conhecimento, você não tem poder. Amém? Essa que é a grande verdade. Atos, capítulo de número 16, 30. Amém? Todo cristão é envolto nesse poder, porque não existe cristão ou um filho de Deus que não tenha o mínimo conhecimento do Evangelho, ou seja, o poder está associado ao conhecimento daquele que nos chama. Amém? Atos, capítulo de número 16, versículo de número 30. Amém? Né? Texto maravilhoso, eu sempre estou citando esse texto, né? 16, 30, veja só, aqui está falando de Paulo e Silas presos, eles estão orando, louvando a Deus, amém? De repente vem um terremoto, as cadeias se abrem, amém? Os grilhões saem, e você vê que Deus não é Deus de confusão, nenhum preso tenta fugir, mas o carcereiro pensa que fugiram, então ele vai se matar, e Paulo brada, não faça mal nenhum a você, porque aqui é o poder de Deus. Então o carcereiro, já a graça alcançando ele, né? Amém? Joga uma luz e fala, venham para fora. E quando eles vêm para fora, ele fala bem assim. Amém? João 16, 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Amém? Responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É o conhecimento básico. Amém? Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram o quê? A palavra de Deus. Amém? A continuação é bem clara, né? Paulo não simplesmente falou isso. Ele foi para a palavra. E pregaram a palavra. Falaram da palavra para aquele homem e a todos os de sua casa. E ali houve grande salvação. Amém? Houve a salvação. A mesma salvação que alcançou a família de Noé, alcançou essa família aqui do carcereiro. Amém? Paulo pregou a palavra, eles creram em Jesus e foram salvos. Preste atenção, irmãos. A maneira de ter mais desse poder, todos estão inseridos, amém? Mas a maneira de ter mais desse poder ou virtude é pelo conhecer cada vez mais o Deus, ou seja, aquele que nos chamou para a sua glória, não é? O poder é sempre contínuo, mas o texto está falando, né? Volte lá para 2 de Pedro, amém? 2ª Epístola de Pedro,
Veja que o poder é dado continuamente a nós, né? Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas. Então, é sempre doado esse poder a nós. Agora, tem um meio pelo qual Deus dá esse poder. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Logo, a maneira como eu tenho que ter mais desse poder não está propriamente associada à oração no contexto aqui. Amém? Aí eu tenho que orar mais para ter mais poder. Não, está associada ao pleno conhecimento daquele que nos chamou. Logo, ter mais poder ou virtude é conhecer cada vez mais a esse Deus, amém? Aquele que nos chamou para a sua glória. Amém? Quanto mais eu conheço dele, quanto mais eu chego ao pleno conhecimento dele, mais poder eu tenho. Amém? Esse é o meio. Amém? Né? Como está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Vai lá. 1 Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3. Veja só, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno, lá está falando completo, aqui é o pleno, né? Não sei como é que está na Bíblia de vocês, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas, calma aí, pastor, mas lá em Pedro está falando conhecimento daquele que chama. Irmãos, é o básico do básico, né? Ora, o que é a verdade, irmãos? Amém? Porque aqui em Timóteo está falando ao pleno conhecimento da verdade. E lá está falando ao pleno conhecimento daquele que nos chamou. Ora, o que é a verdade? A verdade é o próprio Deus. Porque não é o que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quando eu conheço plenamente a Deus, amém? Ao Deus que se revela pela Escritura Sagrada, eu conheço a plena verdade. É isso. Quanto mais eu conheço desse Deus que se revela na Escritura Sagrada, mais eu chego ao pleno conhecimento da verdade. Um rapaz, um tempo atrás, me falou, ele estava, infelizmente, num pecado muito grave, e eu mostrei para ele, é pecado isso que você está fazendo. Amém? Espero que alguém tenha coragem de falar para mim, é pecado o que você está fazendo, que isso é maravilhoso. Amém? E ele falou assim, mas eu vou viver numa mentira? Eu falei, querido, todo aquele que está sem Cristo vive em mentira. Amém? A verdade é Cristo. Fora de Cristo tudo é mentira. A sua felicidade é mentira, a felicidade do mundo é mentira. Amém? Este mundo é uma grande mentira e ilusão. Só está na verdade e vive a verdade quem conhece a verdade. Deus, Cristo. Amém? Esse é o poder de Deus. Amém? Porque aquele rapaz estava vivendo uma prática pecaminosa. E aqui está falando de piedade, de vida piedosa. Toda vida que não é piedosa, ou toda vida que está apartada da verdade, não é ou não agrada a Deus. É uma grande mentira. Somente uma vida de conhecimento de Deus é que leva a uma vida verdadeira. Amém? Outra coisa que deve ficar claro, amém? É que apesar de quanto mais conhecimento de Deus, mais poder, né? Como fica implícito aí, não explícito, mas implícito no versículo, não é uma questão de mérito ou de salário, tá? Eu vou conhecer mais para obter mais, como se eu estivesse ali barganhando com Deus, amém? Não é nada disso, né? Como se o se esforçar mais ou o que busca mais tenha mais, amém? Poder ou mais direito de poder, amém? Não, pois o texto é claro, nos tem sido o quê? Doadas, amém? Isso não significa que nós devemos ser negligentes na busca do conhecimento de Deus, mas tudo é doado, amém? Não é isso que o texto fala? Amém? Não se canse de ler a palavra de Deus, irmãos, volte lá, visto como pelo seu divino poder nos tem sido o quê? Doadas todas as coisas, amém? Então, tem sido doado. Tudo que fazemos por Deus e para Ele vem do fato de Deus já o ter feito e dado a nós.
Vou repetir. Tudo que fazemos por Deus, amém? E para Ele, vem do fato de Deus já o ter feito e o dado a nós. A graça é do começo ao fim da nossa caminhada como cristãos, como filhos de Deus. Amém? Nós vamos nos esforçar? Vamos. Não existe sentar em berço esplêndido. Não na visão bíblica verdadeira. O Filho de Deus realmente, todo salvo, verdadeiramente toma o reino de Deus pela força, como João Batista falou. Mas por que ele toma? Amém? Abre lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Filipenses 3, 12. Amém? 3, 12. Veja o que Paulo fala. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Paulo vai conquistar algo. Amém? Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então quem é que toma o poder, o céu pela força? Aquele que já foi conquistado por Cristo. Amém? O homem pecador ele não vai conseguir nunca conquistar o céu pela sua força. Amém? Como João Batista fala inspirado. Somente aquele que foi conquistado por Cristo. Primeiro Cristo nos ama para depois nós amarmos Ele. Primeiro Cristo vem e nos salva por graça, nos regenera para que nós possamos buscar o conhecimento daquele que é pleno e a verdade de Deus em toda a sua plenitude. Outra coisa é que esse poder de Deus que nos tem sido doado tem dois objetivos claros. Amém? No texto aqui. Amém? Vamos ver? Volte lá. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, há dois objetivos claros. Esse poder que nos é doado pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou é nos conduzir à vida e à piedade. A vida aí, no texto, irmãos, é o que aconteceu com o carcereiro e com todos aqueles que têm um mínimo do conhecimento de Deus, que é o Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, a vida aí é a vida eterna. Amém? Que só é possível pelo conhecimento do Evangelho e por se crer nele. Amém? Vou repetir. A vida aí no texto, nesse versículo, é a vida eterna, que só é possível pelo conhecimento do Evangelho, ou seja, do próprio Deus, da pessoa e da obra de Cristo, e por se crer nele. Abre lá em Romanos 1,16. Romanos 1,16. Esse poder nos conduz à vida eterna. Amém? Romanos 1,16. Que é o próprio Evangelho, amém? Diz bem assim, 1,16 de Romanos, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, amém? O que é o poder de Deus, irmãos? É ter conhecimento de Deus, lá Pedro está falando, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Abra também lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, para confirmarmos com mais um versículo bíblico. 1 Coríntios 1, 23. Veja só, mas nós pregamos o quê? A Cristo crucificado, ou seja, nós pregamos o Evangelho, porque pregar Cristo é pregar o Evangelho. Cristo e Evangelho são sinônimos, se é que podemos dizer assim. O Evangelho é a história de Cristo, amém? Pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, ou seja, o Evangelho. O que é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, glória a Deus. Já a piedade, veja, tem dois objetivos aí, não é? Nos conduzir à vida, e a vida aí é a vida eterna, ou seja, esse poder nos dá a vida eterna. Quando eu, pelo conhecimento, pela pregação do Evangelho,
o Espírito me regenera e eu creio, eu tenho o quê? Poder. Poder para quê? Sou salvo. O maior poder que poderia ser. Um miserável pecador agora é justificado diante de Deus. Mas tem um outro objetivo. Porque eu tenho a vida eterna, mas eu sou ainda um miserável pecador, não é? Então esse poder nos conduz à vida e à piedade. Ou seja, à prática dessa vida que eu acabei de receber. Então o texto fala, nos conduzir à vida e à piedade. A vida aí é a vida eterna. Já a piedade é o efeito prático. Amém? O efeito prático de ser salvo. Amém? É o efeito prático. É o que acontece com viver neste mundo. Amém? Sobre todo aquele que por fé, dom de Deus, tem a promessa da vida eterna. Então piedade é a consequência imediata de se ter o quê? Vida eterna. Amém? Se eu tenho vida eterna, Deus vai trabalhar em mim com poder pelo crescimento do conhecimento daquele que me chamou, uma vida de piedade, uma vida que glorifique a Deus, amém, em todos os caminhos. Logo, piedade ou pietas, né, no grego, designa a atitude correta do salvo para com o Deus que o salvou. Amém? É isso que significa piedade. Logo, piedade ou pietas designa a atitude correta do salvo, daquele que tem vida eterna, para com o Deus que o salvou. Essa atitude inclui conhecimento genuíno, amém? Através da Escritura Sagrada, isso deve ficar bem claro, amém? Culto sincero, fé salvífica, temor filial, submissão no espírito, né? Espírito de oração, amém? E amor reverente. Piedade, irmãos, é conhecer quem e o que é Deus. Logo, piedade sem teologia, só poder, né? Como muitos ensinam, infelizmente até hoje, né? Ah, não quero saber de teologia. A letra mata, né? O espírito. Isso é tudo uma grande heresia, engano e ignorância das pessoas, de muitos cristãos. Não, quero só poder, só poder. Eu vou no monte, eu vou orar. Vamos ler a Bíblia, irmão, vamos estudar, vamos conhecer a Deus. Não, isso aí eu não quero, porque eu quero aprender sobre. Eu conheci um, eu já falei aqui, né, irmão? Não acho que nem compensa falar. Mas eu conheci um que se dizia cristão. Já leu toda a Bíblia, irmão? Não li. Ah, não. Mas eu leio muito livro que fala sobre o candomblé, porque eu preciso saber como é que os trabalhos são feitos para me amarrar o demônio. Eu falei, irmão, lê a Bíblia. Amém? O irmão está no engano. Eu conheci uma pessoa que se dizia cristã, que não lia a Bíblia, mas ele queria saber, ele comprava livros sobre feitiçaria para saber como eram feitas as feitiçarias para ele poder amarrar o poder de Satanás. Isso não é filho de Deus. Amém? Isso está longe de ser. Amém? Longe de ser. Amém? Ora, então, irmãos, piedade é conhecer, não é isso? Pleno conhecimento, que o versículo está falando. Conhecer a Deus. É teologia. Amém? É estudar a Deus. Ora, estudar a Deus, irmãos, está longe de ser uma ciência em que eu vou dessecar. Amém? Não. Teologia nada mais é do que conhecer a Deus segundo aquilo que Deus se revela. É a única ciência que você já está tudo entregue para você de mão beijada. Não é experimental, né? Porque a ciência se baseia no quê? Experimentos, né? Deu certo, não deu, opa, deu certo, opa, aqui, não é? Não. A teologia, Deus já deu tudo. Amém? Está lá. Desfrute dela. Desfrute do conhecimento que Deus te deu. Não? E é abraçar atitudes corretas. Logo, piedade é conhecer quem é o Deus, quem é Deus e o que Ele é. Amém? E abraçar atitudes corretas para com Deus vivo e fazer o que Ele requer de nós em sua palavra. Isso é piedade. É conhecer a Ele e fazer aquilo que Ele requer de nós em sua palavra. O reformador, amém? Calvino, ele afirma o seguinte, falando de piedade, e eu concordo com ele, que a verdadeira piedade, porque você vai ver muitas pessoas dizendo que são piedosas, mas no final elas são apenas religiosas, amém? E apesar da piedade estar ligada à vida religiosa, a verdadeira piedade, como Calvino fala, é a seguinte: a verdadeira piedade
consiste em um sincero sustento, ou um sincero sentimento, na verdade, desculpe, um sincero sentimento de amor a Deus como Pai, enquanto teme e o reverencia como Senhor, abraçando a justiça de Deus, ou seja, que está em Cristo, e temendo ofendê-lo mais do que a morte. Amém? É isso. Piedade é isso. É amar a Deus como Pai e o reverenciar como Senhor de escravos. Amém? É ser como o filho pródigo, cheio de pecados, cheio de falhas. Pai, eu quero ser teu servo. E o pai fala o quê? Não, você é o meu filho. É amar a Deus como Pai, mas o reverenciar como Senhor. É abraçar a justiça dele, ou seja, abraçar a Cristo, beijar o Filho redentivamente, e é temê-lo, ofendê-lo mais do que a própria morte. É por isso que ainda hoje existem irmãos que morrem por causa do nome de Cristo, que morrem por causa de Deus. Amém? Por causa do Evangelho. Por quê? Porque eles temem mais ofender a Deus, ou seja, negar o Filho de Deus, do que a morte. Então, me mate. Eu não vou negar o meu Deus. Eu não vou negar aquele que me salvou. Amém? Isso é a maior prova de verdadeira piedade. Toda a sua vida, amém? Quando eu falo toda a sua vida, irmãos, é toda a área da nossa vida. Amém? Deve estar envolta na prática da piedade. Amém? Toda a nossa vida. Religião não é 2 horas aqui na igreja e depois uma vida mundana diferente. Amém? Toda a nossa vida deve ser uma vida pautada na religiosidade. Na verdadeira religiosidade, que é conhecer a Deus, amém? E fazer tudo o que Ele requer. Amém? Isso é uma vida, isso é pietas, isso é, aleluia, piedade. O texto que lemos termina assim, não é? Se você voltar lá, volte lá, o versículo que nós lemos, amém? Ele termina da seguinte maneira: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Amém? Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, o supremo alvo de viver uma vida piedosa é a glória do Deus vivo que nos chamou. Amém? Então, para que eu vou viver uma vida de piedade, pastor? Qual é o objetivo de uma vida de piedade? Amém? É conhecer a Deus e requerer fazer o que Ele requer para a minha salvação? Não. O poder para a vida eterna já foi dado. Então, tem um outro objetivo de viver uma vida de piedade. Eu já sou salvo. Amém? A vida já me foi dada. Amém? Pelo poder de Deus. Então, essa continuidade de poder doado a nós para a vida piedosa tem um outro objetivo mais nobre. Mais nobre? Não sei se eu falei agora a palavra certa, mas o objetivo que é o objetivo final de Deus. Amém? Que é a sua própria glória. Amém? Ora, toda a sua vida, ou seja, todas as áreas da sua vida, irmãos, devem ser direcionadas para a glória de Deus. Isso é piedade. Amém? Glória essa que é manifesta nos atributos de Deus, do Deus vivo, na criação do mundo e na morte e ressurreição de Cristo. Amém? Glorificar ao Deus vivo excede a salvação pessoal de cada pessoa realmente piedosa. Isso aqui é maravilhoso. Nós somos gratos a Deus pelo quê, irmãos? Pela vida eterna. Não é isso? Essa é a nossa gratidão. Somos gratos pela vida eterna. Isso é um pouco forte, não sei se todos vão entender. Amém? Nós somos gratos a Deus pela vida eterna. Não por coisas materiais, mas pela vida eterna. Mas glorificar a Deus excede a própria salvação pessoal de cada um de nós aqui nessa noite. Ou seja, para uma pessoa realmente piedosa, o mais importante não é a sua salvação, mas sim que Deus seja glorificado através dela. Vou repetir. Para uma pessoa realmente piedosa, o mais importante não é a sua salvação em si. Amém?
mas sim que Deus seja glorificado. Amém? Através da sua vida. Amém? Salmo 63:3. Que é isso, pastor? E você vai ver que tudo está unido perfeitamente. Salmo 63:3. Que coisa linda é a palavra de Deus. Para uma pessoa realmente piedosa, o mais importante não é a sua salvação, mas sim que Deus seja glorificado. Amém? Salmo 63, verso de número 3. Veja que coisa linda é a palavra de Deus e como as duas coisas estão unidas perfeitamente. Olha só, irmãos, porque a tua graça, tua salvação, teu poder para salvar é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Veja só, o salmista está falando assim, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Não deu para entender direito, irmão, o que o salmista está querendo falar? Porque graça é salvação, não é? Nós somos salvos por quê? Pela graça de Deus. Mas o salmista fala, a tua graça é melhor do que a vida. A vida que eu tenho, a vida eterna que eu tenho, só é possível por quê? Pela graça. A tua graça é melhor do que a vida que eu tenho. Não entendeu direito? Abra lá em Efésios, capítulo de número 1. E talvez a gente possa entender melhor o que é isso. Que ser salvo para uma pessoa piedosa é mais importante. Não é a sua salvação, mas que Deus seja glorificado através dela. Amém? Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 6. Veja só, irmãos. Vamos ler o 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Adoção de filhos, salvação, não é? Já sou salvo, sou filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo, né? Não, fora de Cristo não há salvação, não há salvação sem o Evangelho, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí veja só, para louvor, para a glória da sua graça, que nos foi concedida gratuitamente no amado. A minha salvação é maravilhosa, eu sou grato a Deus, mas essa salvação tem que glorificar a Deus. Se a salvação minha não glorifica a Deus, eu não estou vivendo uma vida piedosa. Preste atenção. Qualquer evangelho, entre aspas, e por que entre aspas? Porque não é evangelho. Qualquer evangelho que foque no homem o conseguir ser salvo, rouba a glória de Deus. Por isso, para uma pessoa realmente piedosa, a graça é maior do que a vida, como o salmista disse. Para o louvor da sua graça. Amém? Não está dizendo que eu não sou salvo. Não é isso. Mas se a minha salvação não glorificar única e exclusivamente a graça de Deus, não é vida piedosa. Qualquer evangelho que foque no homem conseguir a salvação rouba a glória de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a quem? Aquele que tem toda a virtude. Amém? É isso. Amém? Glória a Deus por isso. Os irmãos estão entendendo? Estão compreendendo? O propósito da nossa criação é que Deus seja o quê? Glorificado em nós. Mas qual é o problema? Por que nós não conseguimos glorificar a Deus quando estamos no mundo? Porque o pecado impedia isso de acontecer, não é? O homem pecador, até os mais religiosos aí, de qualquer religião que você encontre nesse mundo, amém? A religião intrínseca, eles querem, está ali faltando algo, a religião intrínseca dentro do coração do ser humano caído, eles querem buscar a Deus, mas não conseguem, amém? Porque o pecado impede. O pecado de vocês faz separação entre eu e vocês. Amém? Não é isso que o profeta fala? Não é isso que Deus fala através da boca do profeta? Mas uma vez regenerados, amém? Uma vez o nosso
o nosso foco mudado pelo Espírito Santo, amém? Uma vez regenerados, a nossa aspiração é viver o resto de nossas vidas ou dos nossos dias segundo o propósito original da nossa criação, amém? Cada ser humano que nasce, amém? Deus cria para a sua glória, mas o pecado impede de que o homem viva para a glória. Mas uma vez que fomos regenerados, amém? Toda a nossa caminhada cristã vai ser para que o propósito original da nossa criação, a saber, glorificar a Deus através de nossas vidas. Então muda o nosso pensamento, amém? O Espírito Santo vai nos conduzir a fazer a vontade de Deus, mudar o nosso sentido de vida para quê? Para que Deus seja glorificado, amém? Que coisa linda, amém? Então o propósito de Deus original começa aqui, amém? Numa vida piedosa. Deus salva pecadores miseráveis, seus eleitos, para que a partir dessa salvação, do poder da salvação, seja dado mais poder para que possamos viver uma vida piedosa para a glória de Deus. Uma vida que expresse verdadeira religião em tudo que nós fazemos, em todas as áreas de nossa vida. Se somos de Deus, irmãos, vivamos, pois, para Ele, morramos para Ele. Você é de Deus? Então só há um objetivo na sua vida, amém? Viver para Ele e morrer para Ele. Se somos de Deus, então que a sabedoria e a vontade governem, a vontade dele governe todas as nossas ações. Você é de Deus? Então por que a vontade e os mandamentos dele não governam todas as suas ações? Deveria, porque é para a glória dele. Se somos de Deus, se falamos isso com nossos lábios, então que em toda parte da nossa vida nós nos empenhamos em prol dele, como nosso único alvo legítimo. Amém? Que bonito, irmãos, é ver irmãos aqui que desejam casar, trabalhar, amém? Em tantas áreas da vida que eu como pastor acabo sabendo, mas todos os irmãos estão o quê? Visando a glória de Deus. Não adianta eu arranjar um emprego que não glorifique a Deus. Amém? Se fosse assim, irmãos, viveríamos como o mundo. Amém? Como eu. Um exemplo tão besta, irmãos, até forte demais. Né? Eu sou um cristão. Mas o meu trabalho é um trabalho de pecado. Como é que estou honrando a Deus? Não pode. Amém? Não existe isso. Amém? Isso é antibíblico. Amém? Ou qualquer outra área da nossa vida. Amém? Nós devemos, aleluia, ter como objetivo único da nossa vida Ele, amém? Um alvo legítimo é a glória de Deus. Isso não significa que não é legítimo nós casarmos, não significa que não é legítimo nós trabalharmos, não é que é proibido nós termos sonhos, mas o meu sonho é para a glória de Deus, amém? O meu casamento é para a glória de Deus, o que eu penso é para a glória de Deus, esse é o ponto. 1 de Pedro, capítulo de número 17 e 20, vamos ler isso na Escritura. 1 de Pedro, estamos lendo segunda, mas vamos agora para a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1 também, mas aqui na primeira epístola nós vamos ler dos 17 ao 20, amém? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com piedade, com temor, amém? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O Deus vivo redime, adota, santifica o seu povo. Para quê? Para a sua própria glória, para que a sua glória resplandeça neles e os leve e os livre, na verdade, de uma busca egoísta por glória pessoal. Então, irmãos, preste bem atenção. Deus, o Deus vivo, redime,
adota, nos compra, não é? Pelo precioso sangue de Cristo, amém? E santifica o seu povo para que a sua glória, a glória dele resplandeça neles, amém? Não é isso que nós lemos no versículo? Se for para Pedro, olha que coisa linda, amém? Né? Volte lá para o texto inicial. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória, amém? Então Deus redime, adota e santifica o seu povo para que a glória dele resplandeça em nós, aleluia, que coisa linda, amém? Resplandeça na nossa caminhada cristã, a ponto dos homens falarem assim: essa pessoa é de Deus, vamos persegui-lo, essa pessoa é de Deus, não queremos saber dele, essa pessoa é de Deus, não é digna de estar entre nós. Isso, aleluia, é o resplandecer da glória de Deus. E nos livra de uma busca egoísta por glória pessoal. Porque o que o homem quer é glória pessoal. O homem ímpio quer isso, o cristão verdadeiro não. Se o que você quer é glória pessoal, arrependa-se. Busque a Deus. Porque se é a glória pessoal que nós buscamos, irmãos, estamos muito enganados. É a glória de Deus. Logo, irmãos, a mais profunda preocupação de uma pessoa piedosa é o próprio Deus e as coisas de Deus. A palavra de Deus, a autoridade de Deus, o evangelho de Deus, a verdade de Deus estão como pauta da vida dessa pessoa. Amém? A palavra de Deus, a autoridade de Deus, por isso que um cristão verdadeiro não suporta, ele nunca vai criticar a Bíblia Sagrada e não suporta quem a critique. Amém? Ele não vai suportar alguma coisa que vá contra as coisas de Deus, a autoridade de Deus e a verdade de Deus. Uma pessoa piedosa aspira a conhecer mais de Deus e a se comunicar-se mais com Ele. Então é uma estrada caminha junta, não é? Conhecimento e piedade. Sem conhecimento não há poder para ter piedade. Mas quem tem piedade quer mais conhecimento para conhecer a Deus. Não, eu quero somente Cristo. É muito bonito, parece, né? Não quero saber desse negócio aí de teologia. Não é bonito. Parece ser piedoso, mas não é. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas, aqueles que ficam em cima do muro são os piores. Porque a questão realmente não é nem Calvino nem Armínio. Mas a questão é, quando eu fico em cima do muro e falo, eu sou de Jesus, são os piores. São os piores. Porque ele não quer conhecer. Amém? São os piores. Parece ser piedoso, eu sou de Jesus, mas não é. Porque ser de Jesus é conhecer. É conhecer a doutrina de Cristo, é conhecer a doutrina de salvação, é conhecer a verdade. E a verdade é Deus. Uma pessoa piedosa vai conhecer, vai querer e aspira a conhecer mais de Deus e se comunicar-se mais com Ele. Mas você pode estar se perguntando ainda, como glorificar a Deus? Olha, irmãos, Deus já nos prescreveu o modo no qual Ele será glorificado por nós, a saber, a piedade. É assim que Deus quer ser glorificado, através de uma vida em todas as áreas que reflita a nossa religião. Amém? As pessoas têm que ver na nossa vida que nós somos o quê? Cristãos. Amém? Por exemplo, irmãos, foi algo que nós comentamos lá em casa esse final de semana. Domingo é o dia que a igreja se reúne. É o dia que Jesus Cristo ressuscitou e esteve já no primeiro dia que ele estou no meio da igreja, no meio dos apóstolos. Amém? Apareceu no meio dos apóstolos. Quanto que o domingo tem sido negligenciado por essa geração de crentes? O pessoal vai no shopping, vai no churrasco, vai no aniversário, mas não quer ir congregar com os irmãos. Amém? Aceita até sexta-feira, culto de oração pode até ser, mas domingo, nossa vida tem que expressar a nossa religião. Amém? Nossa vida tem que expressar a nossa religião.
palavra de Deus fala que os maldizentes não herdarão. Lá no seu serviço, você se reúne com seus amigos para quê? Para ficar falando mal dos outros? Nossa religião tem que prevalecer. Amém? Glória a Deus por isso. São apenas exemplos, irmãos. Amém? É a piedade, ou seja, que consiste na obediência à sua palavra. Amém? Qualquer um que excede esse limite ou diminua não consegue honrar a Deus, mas ao contrário, desonra. Ou seja, Deus já colocou um modo pelo qual nós vamos glorificar a Ele, que é a piedade. Expressar uma vida religiosa, aquilo que nós cremos em todas as áreas da nossa vida. Qualquer um que exceda esse limite, amém? Coloque algo a mais do que Deus quer, amém? Ou retenha algo, não, na verdade não está honrando a Deus, nem glorificando, mas está o desonrando. E o que significa obedecer a palavra? Uma outra pergunta. Preste bem atenção. Obedecer a palavra não é obedecer um monte de regrinhas. Amém? A primeira coisa para você obedecer a palavra é buscar refúgio em Cristo. Amém? Para quê, pastor? Para o perdão dos seus pecados. Mas eu já não sou perdoado? Amém. É por isso que você pode ir todo dia na sua oração particular e pedir perdão, porque o perdão já é garantido. Então, obedecer a palavra significa buscar refúgio em Cristo para o perdão de nossos pecados, conhecê-lo através dela, servi-lo com um coração amoroso, realizar boas obras como gratidão por sua bondade e exercer uma abnegação que chegue ao ponto de amar até os nossos limites. Por exemplo, irmão, exercer boas obras. Por que você exerce boas obras? Vou dar um exemplo, amém? De vida piedosa. Se você compra uma cesta básica simplesmente para comprar, para ajudar alguém, isso não é piedade. Mas quando você compra assim, sou grato por tudo que Deus tem dado a mim, eu vou dar para o meu próximo. Amém? Por isso que Paulo fala, né, lá em Coríntios, né? Ele é poderoso para fazer vocês superabundar em todas as coisas. Ter tudo em abundância. Para quê? Para que com gratidão eu possa ampliar a minha ação de ajuda. Aleluia? A todos. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Aleluia. Irmãos, eu já estou indo para o fim. É claro que essa entrega à palavra de Deus só é possível e se concretiza através da união e depois da comunhão com Cristo e a participação nele, pois fora dele até a pessoa mais religiosa irá viver para si mesmo. Vou repetir. Essa entrega à palavra de Deus, amém, só é possível e se concretiza através da união, amém? E união, quando eu falo união, é a salvação, porque ninguém pode perder a união uma vez salvo, e também da comunhão, e essa podemos perder, amém? Com Cristo e a participação nele, pois fora dele e sem ele, nada podemos fazer, e até a pessoa mais religiosa, sem estar unido com ele, sem ele, irá viver, sim, religiosamente, mas apenas para si mesmo, amém? A glória será para ela. É o que mais acontece. Amém? Não duvide. Hipócritas também irão para o inferno. Pessoas dentro da igreja que vivem para si mesmas, que não estão preocupadas com a glória de Deus, mas que aos olhos dos homens parecem muito piedosas, irão para o inferno. Piedade tem a ver com união com Cristo. Amém? E com comunhão sincera e direta com ele. Amém? Os fariseus eram piedosos, segundo os olhos dos homens, e eram considerados por Cristo o quê? Hipócritas. Por quê? Porque eles viviam uma vida religiosa voltadas para a sua própria glória. E não é isso que o texto bíblico fala. Pegamos apenas um versículo, irmãos, de Pedro. Não ampliamos tudo, mas tudo é para a glória de Deus. Somente em Cristo podemos servir como Cristo serviu ao Pai.
Cristo serviu ao Pai, então somente nele podemos ter semelhança com aquele que serviu perfeitamente. Mas isso, irmãos, fica para uma próxima pregação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.